Então a gente está chegando, aliás, nesse nosso Fala Benfica, com o primeiro destaque, o destaque do frigorífico Borussia, que eu digo o seguinte, Luiz Henrique, tem entrevista coletiva do técnico Roger Machado amanhã do Internacional, depois do treino da manhã, o que é uma completa novidade nos últimos tempos aqui no Rio Grande do Sul. Exatamente, uma entrevista que foi confirmada pela assessoria de imprensa do Internacional. Hoje, por volta do meio-dia, estávamos no apito final da Bandeirantes, quando surgiu a informação, haverá uma possibilidade de que os jornalistas assistam aos minutos iniciais do trabalho, ou vai todo mundo para a sala de imprensa, Sim. E esperando, porque por volta do meio-dia, já de banhozinho tomado, aparece lá o Roger Machado para falar sobre o trabalho que ele está fazendo desde a semana passada, né? Isso. Que é um diferencial muito importante em relação ao Grêmio para o Grenal. Esse é o primeiro destaque. Daqui a pouco a gente vai ampliar isso aí, porque essa entrevista coletiva do técnico Roger pode desencadear alguma entrevista pelo lado do Grêmio. Então, frigorífico Borussia, feito pela nossa gente, produtos de qualidade, e vamos tratar um pouco mais de dupla Grenal. Daqui a pouco tem 2 reacts históricos de Grenais. Um com goleada do Grêmio, outro com goleada do Internacional. A gente fala um pouco sobre a dupla Grenal e depois vamos para as mensagens. Eu estava falando sobre a entrevista coletiva e que grande notícia é essa, Luiz Henrique, do Internacional. Parece, assim, uma ideia mais civilizada, sim, nesta relação do time ou do clube com os jornalistas. Sim. Um técnico 4 dias antes, 3 dias antes do Grenal, se manifestando sobre o Grenal. Evidente que ele não vai abrir o jogo, mas aquilo que foi possível dizer e possível perguntar será feito para o técnico do Internacional que estará lá, disposto a dar essa entrevista, porque isso não vinha acontecendo há muito tempo, especialmente em semana de Grenal. Ô Silvio, e vejam a importância, né, do Internacional ter colocado na sua assessoria de imprensa um jornalista que fazia a cobertura diária. Sim. Entendeu? Bruno Ravazoli, querido amigo Bruno Ravazoli, era um cara que trabalhou já na Rádio Bandeirantes, trabalhou durante muito tempo, trabalhou na Rádio Guaíba e estava no Globoesporte.com. Sim. Fazia o dia a dia. E só quem sabe a importância do dia a dia, o valor que tem para um jornalista a possibilidade de conversar com o treinador, com o jogador, é que tem essa sensibilidade. Sim. Então, certamente, essa ideia passou pelo Bruno Ravazoli. Lembro muito bem de épocas passadas no Grêmio, acontecia a mesma coisa, com o JP, nosso querido amigo também, o JP, né? JP Fontoura. Então, essa abertura realmente vai fazer muito bem, né? Está fazendo. O presidente Barcelos visitou as rádios. Né? É verdade. E ainda bem que, enfim, o jornalista, o assessor de imprensa está sendo ouvido. Porque o normal nos 2 clubes, o normal são as direções para simplesmente passarem por cima. Isso, porque às vezes o jornalista tenta, né? E isso. Também uma referência aos que tentaram e não conseguiram. É verdade. Mas pelo menos tentaram, né? O Bruno tentou e foi ouvido. Isso é muito legal. É muito legal. Tanto é que essa notícia hoje seguramente repercutiu no Grêmio, porque durante o Donos da Bola Rádio, lá na Bandeirantes, já surgiu a informação de que nessa quinta-feira, depois de amanhã, é possível que Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, se manifeste numa entrevista coletiva. Até se levantou a possibilidade do Renato dar uma entrevista na sexta-feira, um dia antes do Grenal. Porque o Grenal é feito pelos personagens, né? É verdade. Pelos jogadores, pelos treinadores. São essas pessoas que o torcedor quer ouvir, que o ouvinte de rádio quer escutar, que quem acompanha uma live quer escutar. As pessoas estão ansiosas. Não dá para ficar encastelado, né? Não fala. Não fala. Você tem que falar. Foi muito sensível nesse aspecto e tomara realmente que o exemplo acabe batendo lá no Grêmio. É verdade. Então, eu acho que o Bruno vai falar na quinta-feira. Acho que o Antônio Brum, até em função da questão do Internacional aí, com o Roger falando. Agora, o Renato seria na sexta-feira, eu acho que o Renato não vai falar. Porque o Renato tem esse episódio de ontem, né? Exatamente. E o episódio de ontem pesa, porque ele vai ser perguntado por isso, sobre isso. E se ele for perguntado sobre isso, ele já vem com aquele tipo de resposta dele. E o tipo de resposta, um dia antes do Clássico Grenal,
cria uma situação assim que pode refletir no próprio Renato, né? Verdade. Fazer o cara passar o dia todo, a sexta-feira e o sábado pensando nessa briga que teve com o jornalista, esse tipo de coisa. Então, eu estou achando que o Renato não vai dar entrevista. Que bom se desse. Seria legal se ele desse, se ele falasse sobre as possibilidades, né, de time. Não queremos que ele revele a escalação, como não queremos que o Roger revele, mas, enfim, o tipo de jogada que foi treinado, o que ele vê de mais difícil no adversário, essas coisas que alimentam o noticiário, né? É verdade. Então é isso, da dupla Grenal, de parte da dupla Grenal, sendo que o Internacional já está trabalhando desde quinta-feira da semana passada e o técnico Roger contando com os 3 jogadores que estavam machucados, o Rochel, o zagueiro, o Fernando, o volante e o Borré, o centroavante. O Roger tem, assim, muita confiança que esses 3 jogadores estarão em campo no time do Internacional no próximo sábado no Grenal, que vai ser às 16h. Aliás, todos os ingressos vendidos. Perfeito. Todos os ingressos, vai lotar o Beira-Rio. Em 26 minutos esgotados. É verdade, em 26 minutos. Vai lotar o Beira-Rio no sábado para esse clássico Grenal. E o Roger, então, tem muita confiança que estes jogadores todos vão poder participar. E como vai ser importante, especialmente para o Internacional, a participação do Fernando, hein? Porque o Fernando estava fazendo uma dupla de volantes muito boa com o Thiago Maia, que está fora do jogo, e aí vai jogar o Bruno Henrique, e se o Inter também não tivesse o Fernando, iria cair muito de qualidade a dupla de volantes do Internacional para o Clássico. O Grêmio, né, esperando de volta aí o Sotel, esperando o Vilha Sante. Aliás, não estão se enfrentando nesse momento? Acho que até estão se enfrentando. Sim, né? Não, já tinha dado uma confusão lá com o Soteldo, né? Estava ouvindo. Já tinha discutido com alguém, ou brigado com alguém. O Grêmio esperando, portanto, será que foi com o Vilha Sante? O Soteldo, depois que ele encarou o Messi, agora quer brigar com todo mundo. Mas deram para Venezuela, hein? Venezuela, rapaz. E o jogo em Assunção, no Paraná. Olha aí. Assistência Soteldo. Olha aí, rapaz. Mais uma Soteldo vai jogar o Grenal. Eu estou muito curioso para ver essa assistência, se foi o cruzamento da linha de fundo. Possivelmente, né? Porque isso o Soteldo não tem mais feito no Grêmio. Coisa que ele fez na arrancada dele e depois parou um pouco de fazer esse tipo de jogada, esse tipo de cruzamento. Acho que já dá para afirmar, Silvio, o Grêmio tem uma dúvida para o Grenal. Pois é, depois dessa, amanhã vai fortalecer muito essa questão, essa dúvida aí. Então, o Grêmio, para o Grenal, em princípio é a mesma ideia, mas agora com essa dúvida. Daqui a pouco não é o Aravena, é o Soteldo. Sim. Ou daqui a pouco os dois, né? Soteldo pelo lado direito, saindo em cima do Bernabé, ali sai Edenilson, né? Saindo o Edenilson, porque o Bernabé é um jogador que é importante no movimento ofensivo do Internacional, ele sai de trás com muita facilidade. Exato. Ou faz a jogada, inclusive pelo lado, combinando com o Wesley para fazer o cruzamento para a área e já saiu o gol assim, ou então entra pelo meio e já marcou o gol assim. Isso. Né? Então essa é uma jogada ofensiva muito importante para o Internacional. E aí, que tipo de ação para neutralizar o Grêmio vai fazer pelo lado direito? Entende que vai fazer com o Edenilson ou daqui a pouco poderia fazer com um ponta? Olha aí. Treinamentos, portanto, fechados, né? É isso. Ninguém vai dar essa barbadinha, nenhum técnico vai oferecer tanta facilidade para o rival. Então, vamos fazer o seguinte, Luiz Henrique. Vamos para o nosso primeiro react. Vamos lá. Para o frigorífico Borussia Produtos de Qualidade. Primeiro react, lembrando o Grenal do 5-2. Dentro do Estádio Olímpico, o Internacional goleia o Grêmio. Primeiro lance está aí, ó. Cruzamento é do Enciso. E olha como entrou bem o Christian para fazer o gol. E o lançamento foi do Fernando. Lembra daquele volante? O volante Fernando muito forte. Né? Que era o segundo volante do Internacional. O primeiro era o Anderson. E o cruzamento do Enciso foi na medida, né? Porque o Christian entrou no meio de 2 jogadores do Grêmio ali. Dois zagueiros. Um volante Otacílio. Será que acabaria sendo expulso? Acho que o Christian foi expulso. Foi expulso. Brigaram. Não, acho que não foi o Otacílio que foi expulso. Acho que foi o André Santos. Se não me engano. Esquerdo, né? Lateral esquerdo. Se não me engano, foi ele. Mas. E aí segue. A falha do Luciano, zagueiro do Grêmio. E olha a facilidade do Fabiano, para fazer esse lance em cima do lado direito da defesa do Grêmio, entrando na área e cruzando para o Sandoval marcar esse gol. Olha a falha do Luciano aí, Luciano. Perdeu o tempo da bola, né? E aí não consegue mais chegar, né? E olha que ele dá uma tesoura e o Fabiano escapa. E aí vem o Sandoval,
que era uma espécie de centro técnico daquele time do Internacional de 97, que acaba fazendo o segundo gol na partida. Vamos lá, vamos ver mais um lance. O React. Ali o Murilo estava em campo já, né? O Darley se machucou, né? É verdade. Se machucou cedinho o Darley. Luiz Henrique, aí vem o cruzamento para o Fabiano. E, de novo, quem não pegou o Fabiano foi o zagueiro Luciano. O Fabiano fez tudo naquele jogo contra o Luciano. E o Fabiano deu toque para o Marcelo. O Marcelo errou o chute e a bola voltou para o Fabiano. Olha lá, ele vai chutar. Olha aqui, ó. Sai para esse lado aqui. Erra feio, né? É. E aí o Fabiano pega e faz o gol. Está repetindo. Não, esse aí já é o quarto gol do Internacional. Efeitos de marcação dele. Cara, e olha o gol que o Fabiano fez, ó. Ele encontrou bem o cantinho, cara, para fazer esse gol. De muita qualidade, realmente. Número 2 do Grêmio, Arrancou sozinho. 90 e... Aqui, não é aquele ali, né? Está dentro da área. É ele que está na área ali. E fora de posição. Pois é. É o número 2. E fora de posição. Era o Arce ainda? Era o Arce, pois é. É ele, sim. Impressionante isso, hein? Se o Arce ganharia aquela Copa do Brasil ainda em 97. É verdade. Depois é que ele sairia. Isso. E aí veio o gol do Grêmio, né? Que foi muito bonito, né? Uhum. Gol do... O segundo gol do Grêmio é muito bonito. Um arremate, acho que do... Esse cara aí, se não me engano, é o Arilson. É o Arilson que fez gol? É o Arilson. Naquele Grenal tinha um jogador chamado Gilmar, se não me engano, no Grêmio. Eu achei que teria feito ele. O segundo gol do Grêmio é do Sérgio Manuel. Isso. Que é um chute muito bonito de fora da área. O Arilson tinha esse cabelo. Não. 97, o Arilson já tinha ido para jogar na Alemanha? Na Alemanha. Já tinha saído. O Everson tinha saído. Mas o Arilson acho que ainda não. Aí vem o outro gol do Internacional. Mas olha o toque que o Luciano, lateral esquerdo, dá. Que era do Caxias. Isso. E quem faz o gol é o Marcelo. O Marcelo, que era o meia do Internacional. Vou te dizer um detalhe. Nesse ano aí, de novo Luciano ali, ó. De novo Luciano envolvido. Que zagueiro Luciano. Impressionante. Não, eu achei que teve um momento que o Arilson jogou no Internacional junto com o Marcelo. E o Arilson às vezes jogava e o Marcelo outras vezes jogava. Sim. É isso aí. Acho que pode ter sido no ano de 97. Agora, Marcelo, tu podia pegar... Qual é o gol que tu escolhe, Luiz Henrique? Aí é o gol do Sérgio Manuel, né? Ficou 5-2, o jogo teve 4-0 para o Internacional. E aí o Grêmio fez o seu gol, o Internacional foi lá com o Marcelo, fez o 5-1 e o Internacional leva mais um gol. Qual é o gol, Luiz Henrique, que tu escolhe como mais importante desse jogo, ou o gol mais bonito desse jogo, para a gente recuperar aqui com o Marcelo? O gol do Christian, nesse nosso react. Acho que o primeiro gol. É mesmo? Do Christian, cabeceio mortal. Ainda, segura assim um pouquinho, Marcelo. Ainda que o Fabiano tenha feito, né? Então, vamos repetir 2 gols aqui, desse nosso react? Vamos lá. Esse primeiro gol aí, ó. A bola vem para o Fernando, volante do Internacional. Ele acha o Enciso, que era um volante que estava jogando pelo lado direito, que cruza exatamente na cabeça do Christian, no meio de 2 zagueiros do Grêmio, Luiz Henrique. Exatamente. Tá ali, ó. Bola na medida, né? E o zagueiro pula. O zagueiro, acho que é o Otacílio. Acaba pulando antes do tempo e a precisão do cabeceio do Christian é muito grande, né? O passe do Fernando também foi espetacular. Né? Uma abertura longa, né? Tá aí. E o Christian cabeceando bem, era um grande centroavante, estava jogando muito naquele ano. E agora vamos escolher um dos gols do Marcelo, Luiz Henrique. Eu acho que o primeiro gol, aquele que ele entra pela esquerda... Do Marcelo ou do Fabiano? Não, do Fabiano. Não. Fabiano. Aquele primeiro lance dele redunda no gol do Sandoval. Do Sandoval. Então nós temos que escolher um daqueles 2 gols, um dos 2 gols do o Fabiano. Talvez o gol em que o Marcelo chuta errado e vai para o Fabiano, para a gente relembrar aqui no nosso react, pode ser? Pode ser. O Marcelo está procurando.
porque foi um banho de bola realmente do Internacional nessa partida diante do Grêmio. O jogo foi no Olímpico. Lembrando, nesse jogo aí, ó, eu acho que aí foi a jogada do Fabiano, que depois a gente retoma por completo para poder fazer a narração aqui. Mas o Cacalo era o presidente do Grêmio e que estava assistindo lá de cima. O Cacalo disse que deu vontade no intervalo de invadir o vestiário do Grêmio para demitir o técnico Hélio dos Anjos. É impressionante. Vamos repetir esse lance porque ele é importante, Marcelo, aqui no nosso React. Olha o lançamento que vem de trás. Já veio o lançamento. Agora, lançamento que vem de trás. Do Luciano, lateral esquerdo. Luciano, lateral esquerdo, buscando o Fabiano, que ganha do Luciano na corrida, o zagueiro do Grêmio. Aí o Luciano não consegue simplesmente chegar. O Marcelo chuta e chuta errado, e aí volta para o Fabiano para marcar esse gol. E o Fabiano foi o melhor jogador disparado naquela partida, Luiz Henrique. Exatamente. Ele festejou, inclusive, imitando um coelhinho, lembra? Tem uma hora que ele faz um gol, sai lá naquele lado esquerdo, imitando. Não lembro exatamente por quê, imitando assim um coelho. Tudo assim, né? Sim, sim. E o Grêmio havia chegado recentemente, no meio daquela semana, havia chegado da Espanha, né? Tinha disputado o troféu Colombina, trouxe uma caravela, o troféu era uma caravela, chamou muita atenção o desembarque no aeroporto. Sim. E o Grêmio chegando, era a estreia do centroavante Guilherme, que era muito bom jogador, né? É verdade. Estreia em Grenais, ele havia jogado no torneio da Espanha, quer dizer, foi um resultado acachapante para o Grêmio, mas confirmou o grande momento que o Inter vivia, né? Sim. O Inter fez um grande campeonato brasileiro em 97. Então, esse foi o react do Grenal de 5-2, vitória do Internacional sobre o Grêmio no Estádio Olímpico. O Fabiano foi o melhor jogador daquela partida. Vamos para o segundo Grenal? Vamos lá. Agora é o inverso. Agora é a goleada do Grêmio por 5-0, 2015, e o Roger era o técnico do time do Grêmio. Intervalo aí de 18 anos, né? É verdade. 2015. 18 anos, não. 2015 são 9 anos, não. 9 anos. 2015 para 24. Não, intervalo entre um Grenal e outro. De 97 para 2015. Isso, perfeito. Vamos ver então. Primeiro gol do Grêmio, já vai sair. Juliano. Foi Juliano, né? Pé esquerdo. Foi um belo gol, hein? E o Grêmio havia perdido um pênalti ainda, né? Já tinha perdido? Acho que o Douglas tinha perdido um pênalti já nesse jogo aí. Mas que paulada pegou o Luciano da entrada da área, hein? O Luciano não, o Juliano da entrada da área, hein? Olha só. Olha aí, a perna esquerda, rapaz. Golaço, né? Golaço. Alisson, goleiro do Internacional, hein? Era o Alisson. Goleiro do Liverpool. É verdade, levou 5-0 do Internacional. Quem largou aqui pelo lado, lateral esquerdo, olha o chute. O Eraso que largou de trás? O zagueiro do Grêmio? É mesmo. O zagueiro do Grêmio, rapaz. Elegante. Tá aí, ó. Olha o Eraso. Olha a e dá o toque frouxa, absolutamente frouxa. Dá o toque pro Luan chuta de fora da área e surpreende o goleiro Alisson. Uma tacada de sinuca, né? O 2-0 pro Grêmio. É verdade. Ele tinha muita precisão, o Luan tinha muita precisão. Tinha muita precisão. E pensar que é um ex-jogador já, né? Isso aí é lamentável. Aí já é o segundo tempo, Luiz Henrique. Quem é que vai fazer o gol? Olha só o Alisson. O Alisson tocou para o lado e o Luan entrou pelo meio para fazer o gol. O terceiro gol do Grêmio na partida. O incrível Grenal de 5-0, onde o técnico do Internacional era Odair Helman. Quem é que havia sido demitido no meio da Diego Aguirre. Aquela erro crasso cometido pela direção do Internacional, pelo Vitório Pífero, entendendo que ia mudar a situação para o Grenal, colocou o técnico interino Odair e aí acabou sendo 5-0. Ainda bem que, no fim das contas, esse Grenal não prejudicou o trabalho do Odair, a carreira do Odair, né? Porque Grenal sempre é uma coisa muito complicada. Foi o Fernandinho que fez esse gol, né, Alexandre? Fernandinho, sempre a perna esquerda, né? Driblando o goleiro, escapando do marcador. Hoje, altíssima qualidade. É verdade. Tá 4-0 aí. O jogo foi no Olímpico? Na Arena? Na Arena, no Olímpico. Foi na Arena, né? Isso. Que coisa. A facilidade do Grêmio para entrar a área dentro do Internacional. De novo o Fernandinho fazendo a jogada aqui pelo lado direito, né? E quem fez o gol não foi o Hever? O Hever contra. O zagueiro
do Internacional, foi o Hever contra, né? Isso aí. Entrou um atacante com ele lá disputando a bola, não chegou, não sei se foi o Luan, e o Hever tocou para dentro. Quem foi, Marcelo? A velocidade do Fernandinho lá na parada ali, ó. Muito, muito rápido. Então, 5-0 para o Grêmio na Arena. Se fosse escolher um gol aí para a gente de novo reagir aqui, Luiz Henrique. O gol do Juliano, né? Do Juliano? O gol do Juliano, né? Vamos ver esse gol então? Até porque em seguida a gente começa aqui a nossa narração. Se puder começar de novo, Marcelo. Até porque foi o gol que abriu o placar para o Grêmio depois que o Grêmio perdeu um pênalti. Exatamente. Escanteio foi cobrado. Vamos ver. Cobrado, tira a zaga do Internacional e a paulada do Juliano com a perna esquerda da entrada da área foi impressionante neste Grenal, Luiz Henrique, que acabou terminando 5-0 para o Grêmio na Arena. Juliano que havia jogado no Internacional, né? Uhum. Havia sido o melhor jogador da Libertadores América de 2010. Sim. Aí foi jogar no exterior. Isso. Aí foi trazido de volta pelo Grêmio. Uma grande contratação. Juliano jogou muito no Grêmio. E nenhuma chance no chute do Juliano para a defesa do goleiro do Internacional, que era quem? Alisson. O goleiro do Inter, que depois saiu para jogar na Europa e jogou 2 Copas do Mundo pela seleção brasileira. E a bronca, sai dando uma bronca na defesa por ter permitido esse arremate aí do Juliano, né? Muito bem, então é isso, o nosso react com a goleada do Grêmio, 5-0 no Internacional, jogo realizado em 2015 na Arena, e o técnico do Grêmio era o Roger. Atendemos de sobra aí os desejos das duas torcidas, né? É verdade. Festival de gols aí no nosso react, na live Fala Benfica. Nós estamos aqui com a live Fala Benfica, agradecendo a sua audiência, você que está separando aí uma parte do seu dia para acompanhar nosso trabalho aqui, que daqui a pouco já vai completar um ano, acho que em fevereiro, né? Completamos um ano aqui das lives Fala Benfica. A propósito, Luiz Henrique, na nossa abertura, o destaque Borussia, o destaque Frigorífico Borussia, produtos de qualidade, a entrevista coletiva do técnico Roger hoje, que deu algumas pistas, talvez, deixou um mistério em relação ao Clássico Grenal, mas foi lá, deu a sua entrevista e com isso forçou o Grêmio a também dar entrevista nesta quinta-feira. Exatamente, entrevista do Antônio Brum, né? Isso. Vice-presidente de futebol do Grêmio, fala dessa quinta-feira, não é exatamente o que o torcedor do Grêmio gostaria de ouvir, né? Não. Acho que o torcedor gostaria de ouvir a palavra do treinador, Renato Portaluppi, né? Sim. Ele que está comandando os treinamentos, ele que pode revelar que tipo de estratégia terá, ou não revelar, né? Sim. A tendência é que não revele, mas legal é quando o técnico fala. Né? Este é o destaque do Frigorífico Borussia, que a gente vai ampliar daqui a pouco no desenrolar desse nosso Fala Benfica, o nosso programa de rádio na internet. E hoje temos muitos gols aqui, hein? Temos react em relação a grenais, como a gente tem feito em todas as edições das nossas lives, e tem mais uma surpresa em relação a gols que a gente vai mostrar nessa nossa edição, Luiz Henrique. Muito bem, este é o Fala Benfica, sempre com a parceria do Frigorífico Borussia. Borussia, feitos pela nossa gente, com produtos de qualidade, circulando com seus caminhões do Rio Grande do Sul inteiro, distribuindo seus produtos de qualidade para açougues e supermercados. Frigorífico Borussia. Mas agora, Luiz Henrique, falando um pouco mais a respeito da dupla Grenal. Os mistérios dos dois times para o Clássico, nós estamos na quarta-feira, amanhã talvez tenha o treino mais importante para os dois times, porque seguramente na sexta-feira é um pouco mais leve, em função de que o jogo é no próximo sábado. E o Roger deu, então, a sua entrevista coletiva hoje, depois do treino do Internacional pela manhã. O que foi mais interessante, que te chamou mais a atenção na entrevista do Roger? O que me chamou mais a atenção, Silvio, foi a pergunta a respeito do que o Grenal pode representar assim, em termos de avaliação do trabalho do Roger Machado, né? Sim. Tem aquela coisa, né? Por mais que seja boa a sua campanha, por menor que seja o seu desempenho como técnico, o Grenal é sempre um parâmetro final, né? Sim. E aí o Roger disse que nada, não será um Grenal, até anotei aqui, que vai sacramentar o trabalho. Mas sabemos como funciona aqui na aldeia. Sim. É um campeonato à parte. Uhum. Quer dizer, o Roger sabe realmente dos riscos
que esse Grenal envolve para ele, na condição de treinador, especialmente por ter todo um passado ligado ao Grêmio. Sim, sim. Tem muita gente aí atrás do muro só esperando, e eu não tenho nenhum constrangimento, nenhum pudor em falar isso. Tem muita gente, seguramente, atrás do muro, gente que não gostou da ideia do Roger Machado ser contratado pelo Internacional e que, de algum modo, até seca Colorado, hein? Para que ele perca o jogo no sentido de ver comprovada a sua tese. Essas coisas acontecem. Para comprovar a própria tese. Isso, mas o Roger... Uma coisa que eu estava pensando, Silvio, porque também muito se falou aí de uma vitória do Internacional, até por goleada, eu não vejo a mínima possibilidade de goleada, nem de parte do Internacional, nem de parte do Grêmio, porque, observando até os gols que a gente apresentou ontem aí, sim, uma coisa que a gente observou no 5-0 e no 5-2, como os sistemas defensivos eram mal montados, os treinadores, as coisas acontecendo, tipo o Luciano, né? Sim. Nos 5 gols do Inter, falou em 3 pelo menos, e não houve uma correção por parte do técnico. Hoje eu acho que os técnicos estão muito mais preparados, muito mais cautelosos. Se perceberem assim que a coisa está desandando, já dão um jeito de mexer na equipe. E a mesma coisa no Grenal, porque esse que tu referiste é o Grenal de 97, do 5-2 do Inter no Olímpico diante do Grêmio. Mas no Grenal de 2015 também, isso, que o Roger... falei dos dois. que o Roger era o técnico, né? E que ganhou de 5-0 do Internacional também. Nossa, que tanta falha defensiva. Desorganizado, defensivamente, todo desorganizado. É verdade. Então, essa é uma questão. Outras questões, o mistério, né? Que vai ser somente amplificado a partir de agora pelos dois treinadores. O Roger já tratou de falar de fazer um mistério hoje. Ele até citou mistério, tá? Porque a gente sai da entrevista e é evidente que ele não pode avançar, mas o técnico vai chegar e vai dizer 3 dias antes do jogo, não, eu vou jogar com esse time assim, 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 não vai dizer. Só que aí é o seguinte, o Inter tem 3 jogadores que vêm de lesão. Fernando, Rohel e o Borré. Aí eu fiquei pensando, primeiro, pelo que o Roger falou, me deu a impressão de que o Fernando não joga ou não começa jogando. Mas depois eu comecei a pensar também, cara, ele veio com 3 jogadores que estão voltando de lesão. Ele escalaria os 3? Porque muitas vezes os técnicos não escalam 3 jogadores nessa situação, ainda mais sendo um clássico Grenal. Quer ver? Exatamente. Quer ver? O Grêmio escalou na semana passada contra o Galo 2 zagueiros que voltavam de direção. O Jefferson e o Rodrigo Eli. Sim. Olha o desastre que foi, né? Pois é. Agora, tu imagina fazer isso num Grenal e sofrer um desastre. A coisa, como eu disse, fica amplificada. Então, eu fiquei com 2 impressões. A primeira, que o Fernando não joga, mas foi uma observação minha, mas vocês, por exemplo, discordaram lá no programa. E a outra que eu fiquei é com esse sentimento. Acho que o Roger não vai escalar os 3 jogadores que estão voltando de lesão. Eu acho que quem sobra é o zagueiro Rohel. Pois é. Tem baseado numa frase do Roger aqui, que é a seguinte: Borré e Fernando têm histórico de recuperações rápidas. São jogadores assim que a interpretação que eu faço é que já estão praticamente prontos para voltar a jogar. Então, não jogaria o zagueiro? Não jogaria o zagueiro. Continuaria o Sampaio? Isso. Como é que é o primeiro nome do Sampaio? Cleiton Sampaio. Jogaria, então, o Cleiton Sampaio. E o Cleiton Sampaio, que jogou 2, não foi bem nas 2. E no último jogo, o Yuri Alberto simplesmente passou por cima dele, ganhava ele na corrida. Eu acho que se ele jogar, o Grêmio vai tentar alguma coisa por esse lado aí. Sim. Com 2 jogadores, com o centroavante caindo para ali, o Bright White, para ganhar na corrida, e o Bright White é veloz, ele é rápido, para ganhar na corrida do zagueiro do Internacional, talvez jogando em cima do zagueiro, e mais o ponta esquerda, que a gente não sabe quem vai ser, mas também aproveitando o fato de que o jogador não causou boa impressão nas primeiras partidas, o Grêmio jogando pela esquerda, ou com o Soteldo, ou então com o Aravena, tá ali também forçando por aquele lado. Perfeito. São mistérios, né? A gente vai ter o Grêmio, já destacamos aqui, não falou o Renato, certamente não vai falar também, né? Então, por parte do Grêmio, se há um time que pode promover, assim, alguma mudança mais drástica, é o Grêmio, né? O Grêmio pode, o Inter só pode trocar um jogador de uma mesma posição, né? Sim. Por outro. Não há, assim, uma grande novidade tática. O Grêmio pode fazer isso. Sim, daqui a pouco pode surpreender por aí. E agora, se eu fiquei pensando nisso, modo como o Grêmio pode atacar se jogar o Cleiton Sampaio com seus jogadores a partir do centroavante, e o Internacional, hein?
Onde é que o Internacional poderia surpreender ou poderia forçar esse jogo diante do Grêmio no próximo sábado? Eu acho que essa linha de 3 do Internacional, de 3 jogadores, e aí o Internacional vai sentir falta do Thiago Maia, porque o Thiago Maia é um jogador que se desprende bem de trás para se juntar à linha de 3, que se transforma numa linha de 4. O Internacional vai sentir falta desse jogador, porque essa linha, mesmo com 3 jogadores, é o movimento mais importante do Internacional, talvez, para surpreender o Grêmio. Exatamente. Thiago Maia é um jogador. Bom, se não jogar o Fernando, bom, aí desmonta, né? Desmonta o meio de campo do Internacional. A mecânica sofre demais. É verdade. Bom, todos os ingressos incrivelmente já vendidos para o Clássico. Enfim, o Grenal volta a Porto Alegre. Primeiro Grenal em Porto Alegre, depois da enchente, a partir das 16h, com grande cobertura da Bandeirantes. O primeiro react é interessante, né? De um Grenal realizado em 2001, Luiz Henrique. No ano em que o Grêmio ganhou aquela Copa do Brasil. Sim. E o Grêmio estava jogando muito, muito com o técnico Tite, sim, de treinador. E acho que até foi depois daquela vitória na Copa do Brasil, aquele 3-1 sobre o Corinthians de São Paulo, que aconteceu esse Grenal. Um Grenal vencido pelo Grêmio por 4-2, o que mostrava que realmente o Grêmio estava jogando muito naquele momento. Sim, sim. A gente vai conferir os gols, mas tu vai ver que o primeiro aí foi marcado pelo Tinga, né? Porque hoje em dia praticamente não se fala mais do Tinga como jogador do Grêmio, jogando no Grêmio, né? Sendo que ele começou no Grêmio. E acho que ele fez 2 gols. Fez 2 gols e foi muito profissional ele, jogando no Grêmio, né? Aquele negócio é colorado, que depois se descobriu ele mesmo e disse que era colorado desde criança, mas foi muito profissional no Grêmio. Então a gente vai conferir aquele Grenal, aquele momento no Grêmio, com os gols que foram marcados nesse clássico. Primeiro um cruzamento que veio da esquerda, olha a bola como é que vai sobrar. Sim, olha lá. Olha o que o Tinga faz. Né? Olha o que o Tinga faz, rapaz. Cruzamento que veio, tá aí o Zinho. O Grêmio tinha grandes jogadores, né? Olha aí. Nossa, que chute do Tinga, rapaz. Agora é o segundo? Que é do Tinga também. E aí é qualidade. É que faz o lançamento ali. Pois é, se puder, eu acho que se a gente puder voltar um pouquinho para ver, seria melhor. Parece uma coisa. Né? Será que é o Marinho, zagueiro? É, capaz de ser o Marinho. O Grêmio jogava no 3-5-2, é bom lembrar, hein? Tá aparecendo o número 3? Então tá, olha o lançamento dele, rapaz. Mas olha o movimento defensivo do Internacional. Tem errado, né? De cabeça ali. Eu acho que era o Rodrigo Mendes que estava jogando esse Grenal, acho eu. E aí o Tinga pega... o Tinga pega dessa forma, sobrando a bola, e aí marca. E aí não foi chute forte, ele apenas encostou, né? Aí teve um terceiro gol do Grêmio. E o gol foi de quem? Do Rodrigo Mendes. O terceiro gol, quer dizer, já estava 3-0 ali para o Grêmio, né? Impressionante. E de novo falhando a zaga. Olha onde a bola entrou, só o Rodrigo Mendes ali, e entra no meio de uns 4 jogadores. Aqui tem 2, e lá vem mais um, lá o zagueiro que não sabe o que vai fazer, e os outros estão atrás. E o outro lá distanciado lá do lado. Quer dizer, falha defensiva completa do Internacional. E aí o gol do Rodrigo Mendes era o terceiro. Para quem era o técnico do Inter? Esse ano era 2001, também não estou lembrado. O Parreira foi técnico em 2002. 2000? Não. 2002. 2002. 2000 foi o Zé Mário. Olha só. Esse centroavante internacional que havia jogado no Rio, do Rio de Janeiro, né? Esse centroavante que fez o gol? Isso. Não, esse centroavante aí, eu não sei se ele estava jogando no Rio de Janeiro, o Luiz Cláudio, aquele que jogou no Aimoré. Eu não sei se ele veio do Rio. Não, ele veio. Não é o Luiz Cláudio. Não é o Luiz, eu acho que foi o Luiz Cláudio que fez o gol. Pode ser o Luiz Cláudio, mas não jogou no Aimoré. Era um jogador de futebol. Eu achei que tinha jogado no Aimoré. Mas é o Luiz Cláudio que faz o gol. Esse eu busquei. Tá aí ele. Ele faz a jogada agora ou é ele que completa ali? É outro jogador que completa? Nossa audiência vai nos ajudar aí sobre o 7 do Internacional na época. Isso foi em 2001, né? Não estou lembrado exatamente quem é que jogava aí. Mas aí o interessante é que o Inter fez o seu segundo gol aí, né? Quer dizer, o jogo que começou 3-0 para o Grêmio ficou 3-2. E daqui a pouco bateu aquele negócio no Inter. Daqui a pouco dá para empatar o jogo, mas a diferença técnica era muito grande.
dos dois times. O time do Internacional era muito inferior tecnicamente ao time do Grêmio, que encantava o Brasil naquele momento com o trabalho do Tinga. E aí vem o Zinho para cobrar o pênalti e fechar o marcador. 4-2 para o Grêmio no Clássico Grenal em 2001. Os repórteres? Ah, senhor. É que nessa época assim a gente vinha a gente saltava todo mundo para tirar alguma manifestação do jogador, mas nunca tinha manifestação, só tinha os gritos. Oh, oh! E aí a gente dizia no microfone, Zinho disse, não tinha o que relatar. Tenta achar a escalação, Marcelo, para a gente não ficar devendo essa informação aí para quem nos acompanha. E daqui a pouquinho a gente faz um corte aqui no nosso React para deixar separado também esse material. Grêmio 4-2, ficha técnica. Buscou rápido, hein, Marcelo? Cara, o Fábio Huckenbach jogava no Internacional. Ali, o Derlei, Galvão, Marinho e Anderson Paulo, os três zagueiros, né? Anderson Lima, o lateral pela direita, Eduardo Costa, Tinga e Zinho, e o Rubens Cardoso, o lateral pela esquerda, e Renato Martins, que era um centroavante, jogando com o Rodrigo Mendes. Interessante isso. E acho que foi o Renato Martins que dá o toque de cabeça para o Tinga receber lá na frente. Tu vê que aí já não tem Marcelinho Paraíba, né? Isso. E o Luiz Mário também não. Deixa eu ver se o Luiz... Só volta, Marcelo, um pouquinho. Só volta O Luiz Mário já saiu depois da Copa do Brasil? Aí, ó. Tá no banco. Estava no banco o Luiz Mário, o Gavião estava no banco, Gabriel, não sei quem era, o goleiro Eduardo Martini, o Itaqui entrou no jogo, e o outro que era? Varley, que era um atacante, bom atacante também. É verdade, entrou no jogo. Zé Mário era o técnico do Inter. Olha o time do Internacional. João Gabriel, Denilson, Fernando Cardoso, Espínola e Marcelo Santos. Leandro Guerreiro, Carlinhos, Fábio Huckenbach, o Lê, que era um meia, né? Fábio Pinto e Luiz Cláudio. Isso aí. Fábio Pinto foi o segundo. O Fábio Pinto. Foi ele. Então, olha a diferença técnica de times. Esse time do Grêmio estava voando com o comando do Tite. E o Internacional tinha um time tecnicamente inferior. Ainda entraram no jogo Marco Aurélio, Gil Baiano e Marcelo, no time treinado pelo Zé Mário. E aí, Marcelo, eu acho que a gente pode pegar o primeiro gol, que foi um cruzamento na cobrança de escanteio do Zinho, para um golaço. Pegou de primeira. Segura só um pouquinho. Pegou de primeira o Tinga. Vamos nessa, então? Olha o cruzamento que vem pelo Zinho, Luiz Henrique. Passa alguém da defesa do Inter, cabeceia e cai nos pés do Tinga. Olha o chute forte que o Tinga acabou dando para marcar este gol, um dos dois gols que ele marcou nesse Grenal, que foi vencido pelo Grêmio por 4-2. E olha a qualidade do arremate, porque tem vários jogadores na frente, né? Ele pegou muito bem, né? Pegou muito bem, conseguiu tirar desses três jogadores e também do João Gabriel, que era o goleiro do Internacional nessa tarde. É verdade. Então, esse é o gol do Tinga, o primeiro da partida, vitória de 4-2, naquele timaço de 2001 do Grêmio, que era treinado pelo técnico Tite. Em seguida, vem um grande destaque da história do Internacional no nosso React aqui. Eu lembrei agora de um outro Grenal, e a gente nem imaginava que o jogador que fez o gol nesse Grenal seria tão importante na história do Inter. O gol do Fernandão, o gol 1000 do Internacional, que foi um jogo realizado no Beira-Rio, e ali só se falava quem vai marcar o gol 1000 do Internacional, do Grenal. Se imaginava que alguém iria fazer gol naquele Grenal ali. E o interessante é que ele chegou assim, na véspera praticamente, aí, chegou naquela semana em Porto Alegre, o Fernandão ficou no banco, entrou no segundo tempo e acho que foi no primeiro lance dele de cabeça que ele acabou fazendo o gol. A propósito, esse é o React, que a gente vai mostrar aqui para o torcedor do Internacional, fazendo essa nossa leitura, o nosso comentário e reagindo em cima de um gol que foi tão importante naquele momento para a história do Grenal e que, de alguma forma, simbolizava que coisas tão grandes como o Fernandão viriam pela frente. Vamos ver então, Marcelo? Agora. Para Frigorífico Borussia. Vamos lá. Não, parem, segura só um pouquinho. Só um pouquinho.
Esse gol do Fernandão, eu me antecipei. Esse gol do Fernandão eu vou colocar como react amanhã. Amanhã. Tô adiantando 20 Amanhã nós vamos colocar. Amanhã nós vamos colocar. Olha que loucura na minha cabeça. Aí derruba. O futebol me enlouquece. Derruba o diretor? Derruba o diretor. Só que esse gol que a gente vai mostrar no react vai apresentar uma outra coisa que talvez nunca tenha acontecido num clássico Grenal. Uma velocidade tão grande para marcar um gol, com apenas 2 jogadores participando. Então, o nosso react do Internacional para Frigorífico Borussia é esse aí, Luiz Henrique, ó. Parado. Esse Grenal de 2009. Esse Grenal que foi realizado em Erechim, no estádio Colosso da Lagoa. Vitória do Internacional por 2-1. Eu quero repetir aqui, porque é um negócio realmente impressionante o que aconteceu. Um Grenal de 2009, em Erechim, no Colosso da Lagoa, com este gol marcado pelo Nilmar para o Internacional. Quem está atacando? O Grêmio. O Internacional vai sair no contra-ataque. Vamos ver como foi. Olha aí, que coisa impressionante. Só 2 jogadores, Tyson e Nilmar. E olha a velocidade do Nilmar, para chegar na frente de todo mundo e marcar o gol da vitória do Internacional. Olha a vibração do Tyson aqui. E olha a correria do Nilmar lá pelo outro lado. Sim. E aqui, ó, vai repetir, e aí a câmera mais rápida. Fizeram isso no gol, para mostrar o tipo de rapidez que teve essa saída de trás do Internacional para marcar este golaço através do Nilmar nesse clássico. Na origem tem uma cobrança de falta, acho que Souza. Isso. Para o Grêmio. Isso. A zaga rebota e o Souza não consegue pegar de volta. Né? E a bola já vem aqui, ó, pro Tyson, pro Nilmar, pro Tyson. Bom, o próprio Tyson desarma o Souza. Isso. E o Tyson agora dá pro Nilmar. São apenas 2 jogadores. Só 2 jogadores. Participam, hein? Com uma velocidade extraordinária. Né? E ali o Nilmar dispara e o volante Adilson, Adilson Varken, não consegue pegá-lo. Isso, o Adilson depois pararia. Perfeito. Foi trabalhando no Atlético Mineiro lá. O interessante, daqui a pouco a gente repete isso aí também para os nossos reacts de redes sociais. O interessante é que o Internacional... Aliás, vamos colocar agora de novo, Marcelo, só para lembrar aqui, com mais calma, o que estava acontecendo. O Souza batendo falta. Isso. Então é o seguinte, lembrando, esse jogo foi em Erechim, 2009. O Internacional estava jogando muito com o técnico Tite. Houve um momento, assim, na metade da temporada, mais ou menos, que o Internacional já tinha marcado mais de 100 gols. E aí esse Grenal foi vencido pelo Internacional por 2-1, e o que impressiona é a velocidade no gol do Nilmar, um gol que teve a participação de apenas 2 jogadores. A gente vai ver de novo quem é que chuta a falta, Luiz Henrique. Souza, né? Bate a falta, a zaga rebate e o próprio Tyson desarma o Souza. E corre o Tyson por aqui. Exatamente. E já trocou passe com o Nilmar. E devolve para o Nilmar. E o Nilmar faz esse golaço. O Tyson aqui, olha o tamanho da vibração, e o Nilmar lá no outro lado. Esse gol que vai ser repetido agora numa câmera mais rápida. Olha só. Para dar uma ideia da velocidade. Está aí o gol do Nilmar. Eles percorrem 80 metros. Exatamente. Eu não lembro, Luiz Henrique, de um gol tão rápido, né? Com apenas 2 jogadores participando num contra-ataque na história do Grenal. Impressionante, são apenas 2 jogadores mesmo. Tyson e Nilmar. Olha o latifúndio que se abriu aqui. Então é isso. Esse é o nosso react de gols do Internacional, de um momento importante no Internacional. E olha, esse time tinha D'Alessandro, tinha Índio, era um time muito forte realmente do Internacional, que em 2008 tinha sido campeão da Copa Sul-Americana. E a curiosidade, né? Um técnico com passagem pelo Grêmio. É verdade. Trabalhando no Internacional. A mesma coisa. Depois de sofrer rejeição, mesma coisa com o Roger Machado agora. Perfeito. Porque hoje é o aniversário de Paulo Roberto Falcão, Luiz Henrique. Isso aí. Hoje é o aniversário. Maior volante que eu vi jogar. Eu não vi ninguém parecido com o Falcão. E a gente viu muitos. Alguns próximos. Clodoaldo jogou demais, né? Sim. Beckenbauer, quando jogou nessa função, depois foi se tornar zagueiro, jogou demais. Mas eu não vi nenhum realmente parecido com o Falcão, porque eu lembro do Falcão jogando como primeiro volante em 74, alguns grandes jogos do Falcão, já demonstrava ali toda a sua qualidade, já em 73, quando ele virou titular,
E aí depois ele foi jogar numa segunda função no meio-campo e chegou a jogar numa terceira função no meio-campo. E sempre com qualidade. E fazia gols o Falcão. Pois o Marcelo separou, em homenagem ao Paulo Roberto Falcão, o que são, Marcelo? Aí tá 5 gols do Falcão. Talvez os 5 gols, entre os gols mais bonitos. Achei que fosse tudo num jogo só. Vai ser tudo na sequência, Marcelo? Tudo na sequência? Foi o Internacional que fez isso ou não? Preparou? Os gols do Internacional, claro. Quando ele jogava pelo Internacional, que depois jogou pela Roma, jogou pela Seleção Brasileira. E esse ano aí, 1980, o ano que ele foi embora. Exatamente. 5 gols, belos gols do Falcão jogando pelo Internacional. Vamos ver então? Esse aí é contra o Atlético Goianiense. Olha o volante como é que estava entrando. Vai lá. Ganha no peito, né? Mário Sérgio deu o toque para ele. Que isso era 1980, o Mário Sérgio ainda estava no time. E aí? E esse gol? Olha esse gol. Espetacular. Esse gol, meu Deus do céu, cara. Se foi contra o Corinthians, né? É. Olha a parada que ele dá da entrada da área, cara. Que coisa impressionante. Cruzamento que eu acho que é do Cláudio Duarte, talvez. E ele para desse jeito. Agora o Valdomiro vai cruzar. E aí veio o Falcão. De bicicleta. O volante que entrava na área. Aí. Que coisa. Super craque. Né? Esse gol é extraordinário. Olha só. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz. E o toquezinho de esquerda para tirar. Passa primeiro por 2, depois vence mais um jogo contra o Caxias em 77, depois passa no meio de 2, e aí o Luiz Felipe sai correndo e não vai pegar. Número 6 lá, o Filipão. Né? E ele só encosta com o pé esquerdo. E aí tem aquele gol. Tabelinha com o escurinho. Impressionante. 5 grandes gols do Falcão. Esse gol aí eu fiz uma matéria com... Claro, anos depois, né? Sim. O Falcão, dentro do Beira-Rio, ele recordando como é que foi a jogada toda, fiz para 0 hora. E realmente, eu acho que deve ter sido o gol mais bonito da história do Inter, né? Pessoas que dizem isso. O gol mais bonito da história. Porque ele foi um gol coletivo, né? Que ele começa lá atrás com o Figueiredo. Figueiredo ele toca para frente e o Dario apara. Isso. E dá de primeira. De primeiro, eu acho que direto pro escurinho. Isso. E cabeceia pro Falcão, o Falcão devolve o escurinho de novo. Exatamente. Foi um gol realmente extraordinário. Então, a gente está falando do Falcão, né? E ele está de aniversário, por isso a gente fez essa homenagem ao Paulo Roberto. Rei de Roma. O Rei de Roma. Então é isso. Esse é o nosso Fala Benfica, a nossa live aqui, em que você participa mandando a sua mensagem, você faz a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal, pessoal. Precisamos dessas inscrições. Se você que está chegando agora não é inscrito, se inscreva no canal e deixe o seu like. Comece a deixar o seu like, porque tem bastante coisas para debater sobre a dupla Grenal e a preparação para o Clássico Grenal. A propósito, Luiz Henrique, para Frigorífico Borussia, o nosso destaque de abertura em cima do Clássico Grenal, Luiz Henrique. Perfeito. Pode puxar, hein? Eu posso puxar? Puxa. O Grenal e os seus mistérios. Fernando joga ou não joga? Será que o Soteldo começa a partida? O Grêmio pode surpreender com 3 zagueiros, na medida em que o Renato andou treinando de ontem para cá o sistema com 3 zagueiros? Enfim, e o Borré vai jogar? Então, são as curiosidades e os mistérios do Clássico Grenal que a gente daqui a pouquinho vai trabalhar aqui, Luiz Henrique. E também podemos agregar aí a entrevista do Antônio Brum, né? É verdade. Que hoje fez uma acusação muito forte em relação ao Internacional. O Internacional estaria tentando, na visão do Antônio Brum, condicionar a arbitragem do Grenal. É verdade. Daqui a pouco a gente destaca tudo isso aqui na nossa live Fala Benfica. Se inscreva no canal então, pessoal. A dupla Grenal e a entrevista coletiva do Antônio Brum hoje pela manhã. A entrevista do Brum, olha aí, isso já muda, lá na parte de baixo. Estou falando que não dá para confiar no Corinthians. Olha, rapaz, vamos ver como é que fica a parte de baixo lá. O Corinthians tomou um gol de empate no Internacional no finalzinho da partida, né? E esse ele estava ganhando de 2-0. Exatamente, é o time que não inspira confiança no brasileiro. Nas Copas ele vai bem. Incrível isso. O Corinthians daqui a pouco pode ganhar uma das Copas, se garantir na Libertadores da América para o ano que vem.
e acabar sendo rebaixado. Nossa senhora, tá ali. Deixa eu ver. Tá aí o gol do Atlético, né? Ver se já está anotado aqui, ó. Já tá aqui. O Corinthians entra na zona do rebaixamento, com 30 pontos na 17ª posição. Saiu o gol. Saiu o gol, ó. Gol, mas abriu bem a defesa ali, né? Esse gol tá na tela? Envolvida de uma maneira. Então, Luiz Henrique, muda-se tudo. Atlético Paranaense agora, ele troca praticamente de posição com o Corinthians. Ele está na 15ª posição com 32 pontos, aí o Fluminense está saindo da zona do rebaixamento nesse momento, com 31, 16º, e em 17º o Corinthians com 30 pontos. Essa briga também. Está acontecendo nesse momento dois resultados muito bons para o Grêmio, né? Para o Grêmio é bom esse empate do Corinthians contra o Atlético Paranaense e é bom também o empate no Fla-Flu. E dá para dizer que o Internacional também, né? O Fla-Flu, o Flamengo não dispara. Isso. Então, os resultados, nesse momento, estão interessantes para a dupla Grenal. Neste momento, a diferença do Grêmio para a zona do rebaixamento é de 5 pontos. Já voltou, né? Há pouco tempo era assim. Começou com 6, depois baixou para 4 quando o Corinthians estava vencendo. Agora, aumenta para 5. 5 pontos de diferença. Perfeito. Então, vamos falar sobre o Grêmio, o Inter, o Grenal e o Antônio Brum? Antônio Brum deu a sua longa entrevista coletiva hoje pela manhã e, para mim, a fase mais marcante dele foi justamente essa aí, o Internacional, na visão dele, estaria tentando condicionar a arbitragem. Até passou uma informação, Silvio, que não foi desmentida até agora pelo Internacional, né? Qual é? Que o Inter teria feito uma reunião de emergência para tentar mudar o árbitro do Clássico. Foi uma acusação que até agora não teve uma resposta. Então, quem cala consente, né? Acho que o Inter tentou mesmo tirar o Bruno Arleu do Clássico. A resposta dele sobre isso foi a seguinte: do outro lado, o Inter chamaram a gente de retrógrado. E aí fizeram uma reunião de urgência com a CBF para mudar o árbitro do Clássico. Que clima está sendo gerado? Isso não é condicionamento de arbitragem? Eu espero que o Bruno Arleu passe despercebido e que o jogo seja decidido no campo, disse hoje Antônio Brum. Agora, se o Bruno Arleu é um cara influenciável, o Grêmio fez uma jogada interessante aí, né? Sim. O Grêmio deixou o Bruno Arleu quase que na condição assim de não tomar nenhuma decisão que prejudique o Grêmio, né? O Grêmio disse, olha, ele que faça valer o seu escudo FIFA. Sim. Ou seja, estou com a sensação de que o Inter vai acabar se manifestando também nessa sexta-feira tentando um contragolpe. Estou me lembrando do Ribeiro e as suas teses de que o mais importante no Grenal vai ser o VAR. O VAR é que vai realmente decidir tudo. Marquinhos, pênalti dado, defesas difíceis mesmo, como é que é? O Ganso errou uma cobrança de pênalti. Ele errou, Que coisa, rapaz. Olha aí, poderia ser interessante para o Internacional. É isso aí. Se o Fluminense saltasse à frente, mas seria ruim para o Grêmio. Seria ruim para o Grêmio. Porque aí o Fluminense vai dar um pulo interessante na tabela aí. Isso. E o Flamengo passaria pela sua primeira derrota com o comando do Felipe Luiz. É verdade. Luiz Henrique, então, e essa foi a manifestação do Antônio Brum. Que disse também, Silvio. E tu tens razão, porque o Inter não se manifestou, porque o Brum faz uma acusação, uma reunião de urgência do Internacional com a CBF para mudar o árbitro do Clássico. O Inter não disse nada até agora. E o Brum falou também que o resultado do Clássico não vai ser o definidor aí da situação do Renato para o ano que vem, não passa. O Grêmio diz que é um clube com muito planejamento e não é apenas um resultado, mesmo sendo o Grenal, que vai alterar o planejamento que existe para o próximo ano. Ou seja, de algum modo ele confirmou o Renato, né? Vai confirmando o Renato aí para a próxima temporada. A não ser que haja aquilo que eu acho pouquíssimo provável que aconteça, que é uma goleada. Eu não vejo mais, nos dias atuais, assim, uma equipe goleando a outra. Sim, sim. Não vejo, assim, então são tão... Ao primeiro sinal de que o Grêmio, por exemplo, ao primeiro sinal de que está tendo defeitos defensivos, obviamente que vai reforçar a defesa, o Renato, né? Sim. E o Internacional é a mesma coisa, né? Olha, para você tomar uma goleada no Grenal e não reagir, assim, não perceber que a barca está afundando, só sendo um técnico muito ruim mesmo. É verdade, eu concordo contigo nisso. E aí eu tenho assim, aí cada vez mais se aumentam as minhas curiosidades, tipo assim, quando o Calhau dá a informação lá na Bandeirantes de que de ontem para cá o Renato testou o sistema com 3 zagueiros, eu fico imaginando, será que ele está pensando isso como alternativa para durante o jogo?
Ou será que ele está pensando realmente em começar o jogo com 3 zagueiros? Suponho que, ao treinar isso, ele pense nessa escalação com 3 zagueiros desde o início, né, Luiz Henrique? Sim, Se ele treinou, senão não treinaria. O que eu não vejo assim como a melhor solução, honestamente não vejo, porque são zagueiros que na hora que forem para o confronto com os atacantes do Internacional, em algum momento vai acontecer esse confronto, eles vão levar uma desvantagem muito clara pela questão da velocidade. Então acho que o Grêmio deveria colocar mais volantes para impedir aquela criação do Internacional na frente da área. E talvez o que se fala é que o Mike pode perder a posição para o lateral direito Fábio. Fábio. Isso já aconteceu lá atrás, o Fábio jogando em partidas importantes do Grêmio como lateral esquerdo, mas é que o Mike estava fora de combate naquele momento. Não lembro se era suspensão ou se era lesão, né? E aí o Fábio jogou lá. O Renato faria isso no jogo? Será que ele faria isso, de tirar o jogador que ele disse, que ele já anunciou depois da partida em que inclusive o Mike entrou, o jogo que o Reinaldo levou o amarelo, terceiro, e o Renato disse que já estava preparando o Mike para o Grenal. O Fábio Silva, ele jogou as principais partidas do Grêmio no ano, né? Uma delas é aquele jogo contra o Estudiantes lá na Argentina. Sim. Que foi, para mim, talvez o melhor jogo do Grêmio nessa temporada, né? Verdade. Ali era ele, o lateral esquerdo. Eu não sei o que houve com o Reinaldo naquela partida, estava machucado, não. O fato é que o Fábio atuou. E o Fábio jogou também na decisão do Gauchão, né? No primeiro jogo lá em Caxias do Sul, ele que estava em campo. Sim. Ou seja, é um cara muito confiável, né? Pois é. Muito confiável. Ele é mais confiável como lateral esquerdo do que como lateral direito. Pois é. E, de resto, do Grêmio, para mim, fica a grande curiosidade. Soteldo começa ou não o jogo? Acho que o Soteldo ganhou pontos e o jogo em si, a movimentação do Internacional por aquele lado, tendo o Bruno Gomes como lateral direito, me dá um indicativo de que daqui a pouco quem vai jogar é o Soteldo. Não dá para abrir mão da qualidade do Soteldo. Por melhor que esteja o garoto Aravena, o Soteldo é um cara muito cancheiro, né? Matreiro, vai arrumar umas confusões, vai cair numa dividida, vai reclamar. O Grêmio é interessante que o jogo não ande muito. Sim. Eu estou com essa impressão, assim, para o Grêmio é importante evitar que o Internacional tenha a possibilidade de criar. O Grêmio vai tentar segurar o jogo o máximo que puder. Já no Internacional, segue a curiosidade. Fernando começa ou não o jogo? Sim. E ainda tem mais o Borré e também o Rogel, que os dois estão voltando de lesão, assim como o Fernando. O que se dizia é o seguinte, que se esses jogadores treinarem hoje, aí muito provavelmente eles estariam no Grenal, porque ontem eles não treinaram normalmente. Só que a gente não tem informação se eles treinaram hoje. Para ter uma base melhor, para informar a respeito da escalação ou não desses jogadores desde o início. Está faltando um X9 lá no Beira-Rio. Está faltando. Não está vazando esse tipo de informação aí. Pois é. Está bem blindado o Internacional. Fala, Benfica, com o patrocínio de frigoríficos Borussia feito pela nossa gente, produtos de qualidade. E para o frigorífico Borussia, vamos com o primeiro react desta live, Luiz Henrique. Já fizemos tantas aí durante a semana, né? Semana de Grenal, sempre trabalhando em Grenal e recuperando gols históricos na vida da dupla Grenal. Primeiro que a gente vai falar, vai chamar o do Fernandão, o gol 1000. Cheguei a falar sobre isso aqui, né? Já estava me antecipando, tipo um zagueirão assim, se antecipando. Pois o gol 1000 do Fernandão. E foi uma história interessante, porque o Fernandão chegou naquela semana, né? O técnico do Internacional era Joel Santana. E acho que o Inter tinha perdido um jogo pro Botafogo, feio, né? Não sei se era a estreia do Joel Santana. Pode ser mesmo. Foi uma chegada tumultuada do Salgado Filho. Sim. E aí recuperou-se no Grenal. E aí, o Fernandão ficou no banco de reservas, tinha chegado aquela semana e entrou no segundo tempo. E aí se consagrou. Porque durante a semana se falou muito sobre quem vai marcar o gol 1000 na história da dupla Grenal. Foi ele, Fernandão. Nessa jogada aí, pelo lado direito, que foi feita o levantamento pelo Hélder Granja, que era o lateral direito do Internacional, jogador de meio campo, um daqueles jogadores de meio campo que o Internacional puxou para ser, e estamos falando de 2004, o lateral direito. Aliás, o Inter fez isso também com o Jorge Wagner, jogador de meio campo, e no título da Libertadores de 2006 ele era o lateral esquerdo. Isso tem acontecido muito realmente no Internacional agora, por exemplo, com o Bruno Gomes. Então, Fernandão predestinado. O
Hélder Granja faz o cruzamento pela direita e olha o salto que dá o Fernandão. Olha lá, Luiz Henrique. Não é verdade. Olha o salto que dá o Fernandão. A torcida do Inter começava incrivelmente a ver o seu novo ídolo nessa jogada aí, Luiz Henrique. Foi um sábado à tarde, lembro muito bem desse Grenal aí. Tavarelli era o goleiro do Grêmio, né? Que tinha imensas dificuldades, né? Nessas bolas aí, chamado braço curto. Ele era acusado disso, o Tavarelli, mas o cruzamento foi muito bom também, né? Perfeito. E eu recomendo o salto. Olha o salto do Fernandão. Olha ali, cara. Impressionante, né? Porque ele entrou em campo e a gente não imaginava o que o Fernandão vai fazer, afinal de contas, que Fernandão é esse que está chegando para o Internacional. Pois ele mostrou o cartão de visitas aí, né? Esse ano aí foi o ano de rebaixamento do Grêmio, né? 2004, é verdade. O Grêmio perdia todos os jogos, uma sequência absurda de derrota, mas o salto foi espetacular, a impulsão, foi. né? A impulsão e jogando o corpo para trás e depois... E o gol 1000 da história dos Grenais foi Quantos feito gols, por né? Fernandão. Quantos gols faria de cabeça o Fernandão? Que salto. Eu não sei se não é o Balói ali na zaga do Grêmio. Era uma zaga lamentável do Grêmio. Eu acho que o Claudio Miro, zagueiro aqui. Também estava. É verdade. Então, esse Grenal foi vencido pelo Internacional. E a marca do Fernandão ficou registrada no Clássico. Muito bom. Esse é o nosso primeiro react, Luiz Henrique. Primeiro react de hoje. O gol do Fernandão, gol 1000 na história dos Grenais. Que depois ficam girando, né? Nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, todos estes gols que a gente tem apresentado durante a semana, e apresentamos vários. Tipo assim, o gol do André Catimba, o gol do Nilson para o Internacional no Grenal do Século, André Catimba no Grenal de 77, o gol do Fabiano no Grenal de 5-2, o gol do Juliano para o Grêmio no Grenal de 5-0, o gol do Nilmar naquele Grenal que o Inter ganhou lá em Erechim, e aquela jogada em alta velocidade do Nilmar combinando com o Tyson, e tivemos também o gol do Tinga, marcando o primeiro dos gols, 2 gols que ele marcou naquela vitória de 2001 do Grêmio sobre o Internacional por 4-2. Estes gols todos estão girando nas nossas redes sociais e também no nosso canal de YouTube. Você pode conferir ali. É só passar ali, né? Porque muita gente gosta de ver gols antigos, aí para evitar perder um tempo consultando no YouTube, vai direto na live lá, entra no nosso canal, lá estão todos os gols. Se você é gremista, vai curtir, se é colorado, vai curtir também. Então, vamos agora para o outro gol, o gol histórico do Grêmio, o gol de Yura. E nós estamos falando, vamos ver a imagem aí, 1977, quase 50 anos atrás, o gol mais rápido da história dos Grenais, que começa com esse toque aí, ó. O toque foi para o André, que deixou para o Yura, que entrou. Se não me engano, o toque, estou tentando lembrar quem deu o toque para o André nessa jogada aí. Era o grande time do Grêmio de 1977. E olha o Estádio Olímpico ali sem o anel superior. É verdade. As casas lá atrás. É verdade. Impressionante esse gol. O Yura corria muito, né? Corria demais. Passarinho? Que coisa incrível. E esse Grenal aí, esse gol, olha que falhou também a zaga do Internacional lá atrás ao tentar o corte, né? Eu acho que foi o Éder que deu o toque para o André, me parece ter sido. E aí conclui o Yura. Mas o impressionante é que esse gol foi marcado. Até hoje se fala em 14 segundos. Até hoje se fala, né? E já se foram mais de quase 50 anos e ninguém ainda bateu esse recorde num clássico Grenal, Luiz Henrique. Isso aí, primeiro, mostra como era ensaiada essa equipe do Grêmio. Isso. O Tele Santana era um técnico extraordinário, Sim. né? Um cara muito meticuloso. Essa é uma jogada claramente ensaiada, né? Isso, exatamente. E mostra o despreparo do Internacional, né? Estava completamente frio. O Grêmio estava muito mais aceso no jogo. Esse gol aí, a gente vai dar uma conferidinha de novo nesse gol, vamos fazer o nosso react especial aqui, Marcelo, começando no início, então, porque tem a falha defensiva. Olha, ó, chega um zagueiro do Internacional, zagueiro 77, me parece o Batista ali. Parece o Batista chegando, tentando tirar a bola do jogador do Grêmio, e não consegue.
A bola fica com o jogador do Grêmio, acho que é o Éder, a nossa audiência nos ajuda, a bola para o André e o André só deixou para o Yura, que entrou pelo meio, rápido, tirando a zaga, surpreendendo a zaga do Internacional e marcando o gol mais rápido na história dos Grenais, Luiz Henrique. Se não foi o Éder, foi o Ladinho que fez aquele passe, que também era lateral de imensa dificuldade técnica, mas que encaixou perfeitamente nessa equipe do Grêmio. Olha aí, ó, mais uma falha. Os jogadores do Internacional de Defesa, eles se atiravam embaixo. Chegando atrasado. Aconteceu com o chegando atrasado. Yura só deu o toquezinho e depois surpreendeu o goleiro do Internacional. Aí o Inter estava vencendo essa partida, o goleiro do Inter era o Manga. O goleiro do Inter era o Manga. Yura, o gol mais rápido na história dos Grenais. Exatamente. Um recorde que persiste desde 1977. Perfeito. Foi o nosso react, ou foram os nossos reacts de hoje. O gol do Fernandão, gol 1000 na história dos Grenais e o gol mais rápido na história dos clássicos marcados por Yura. Estes gols, a partir de amanhã, também estarão no nosso canal Fala Benfica. Fala, pessoal, chegando com o Fala Benfica desta sexta-feira, véspera de Grenal. Enfim está chegando o clássico Grenal. Que data FIFA mais chata esta. Há 10 dias a gente fala sobre o clássico Grenal, quando o ideal seria falar 3 ou 4 e ir para o jogo. Como demorou esse clássico, mas afinal de contas ele está chegando, e amanhã à tarde, a partir das 4 horas, no estádio Beira-Rio, mais um clássico Grenal para a gente conferir. E nós estamos começando a nossa live, Fala Benfica, sempre com a parceria dos frigoríficos Borussia. Aliás, onde você chega, você se inscreve no canal, você pode se tornar membro do canal, isso é importante e muito fácil, mas a inscrição no canal é fundamental para a gente, para o fortalecimento do nosso canal Fala Benfica. Você começa a dar o seu like, que também é extremamente importante, e começa a mandar a tua mensagem, porque tem muitas coisas interessantes para a gente tratar nesta edição do Fala Benfica, que passou a semana toda trabalhando com reacts de Grenal, apresentando gols maravilhosos de jogadores em vitórias do Grêmio, gols maravilhosos de jogadores em vitórias do Internacional. A gente já tem aí, vamos ver se eu lembro de cabeça, hein? Nós já temos, desde o início, gol do André Catimba, gol do Fabiano, gol do Nilson, centroavante do Internacional no Grenal do século, quem mais? Gol do Tinga, gol do Nilmar, Tinga, quando jogava pelo Grêmio. Ontem à noite nós apresentamos o gol 1000, o gol do Fernandão, apresentamos o gol do Yura, o gol mais rápido na história dos Grenais. Isto tudo, esses reacts, com os comentários que eram feitos em cima, enquanto a imagem passava dos gols, feito em cima por mim, pelo Luiz Henrique Benfica, todo este material já está no nosso canal de YouTube. Você pode entrar lá para conferir estes gols, porque, afinal de contas, foram gols que marcaram para muitos que nos seguem aqui e que até estavam em determinado momento no estádio assistindo esse tipo de partida, ou essa partida, e esse gol referido. Então, você pode entrar lá no nosso canal, todo esse material está lá, em forma de cortes, em formas de reacts, enfim, você vai gostar realmente de ver. Aliás, o gol do Fernandão, que a gente apresentou ontem à noite, como o gol do Yura, estes vão entrar hoje durante o dia. E estes gols também estão nas nossas redes sociais, nas minhas redes sociais, como o Instagram, por exemplo, e nas redes sociais do Luiz Henrique Benfica. Tudo em função do Grenal. Afinal, é um grande Grenal, muito esperado. É o primeiro Grenal em Porto Alegre depois da enchente. Porque durante todo o processo aquele da enchente e, de alguma forma, reconstrução, entre aspas, de cidade, o primeiro Grenal foi realizado, e aí foi em Curitiba, porque a arena do Grêmio ainda não tinha condição. Agora não, Beira-Rio está em condição, e o primeiro Grenal em Porto Alegre, depois da enchente, vai ser realizado neste sábado para lotar o Beira-Rio, um grande Grenal, onde, evidentemente, a gente tem toda a expectativa possível e a curiosidade para assistir esse jogo. Então, Fala Benfica é a nossa live, o nosso programa de rádio na internet que apresenta o primeiro destaque para Frigorífico Borussia, produtos de qualidade Borussia, feito pela nossa gente. E o primeiro destaque é
as manifestações de Antônio Brum, o vice de futebol do Grêmio, fazendo uma espécie assim de exercício de soberba, de autossuficiência, de arrogância, de despeito, de mágoa, de deselegância, com um adjetivo que foi ofensivo para mim, na minha opinião. Então, a manifestação do vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, sobre o Grenal e sobre um personagem específico do Internacional. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto, bem como pelo lado do Internacional, que segue com os seus mistérios, a liberação via efeito suspensivo, se não me falha a memória, vou tirar essa dúvida em seguida, de Ricardo Matias, o jovem centroavante do Internacional de 18 anos, que foi liberado, afinal de contas, pelo STJD e pode participar do Grenal. Daqui a pouco, mais destaques sobre isso aqui na nossa live Fala Benfica. Vamos adiante, pessoal. Vamos falar um pouco mais a respeito do clássico Grenal, dos seus mistérios e das suas declarações. Por exemplo, ontem, deixa eu ver se eu tenho aqui, o vice de futebol do Grêmio, o Antônio Brum, participou de um programa no GZH, né? Como é que é o nome do programa mesmo? Sem Filtro, no GZH, e aí ele fez algumas declarações a respeito do Grenal e a respeito do técnico Roger Machado. Antes da gente colocar aqui o vídeo da manifestação do Antônio Brum, eu quero só dizer o seguinte aqui, ó. Sobre a ida do Roger para o Internacional, ele diz o seguinte: não tem problema nenhum, a escolha é dele e vamos ganhar do Roger. Olha o celular tocando aqui, ó. Não tem problema nenhum, a escolha é dele e vamos ganhar do Roger no sábado para mostrar que o Grêmio é o Grêmio e o Inter é o Inter. Impressionante. Cada um está do seu lado, diz o Antônio Brum, vice de futebol. Digamos que um exercício de autossuficiência, de soberba, de arrogância do vice de futebol, Antônio Brum. Mas o pior viria depois, porque ele fala sobre a escolha do Roger por ser o novo técnico do Internacional. Ele diz, a escolha foi dele de aceitar o convite do Inter. Ele é profissional e a gente respeita, mas cada um com suas prioridades. A gente vê grandes ídolos que se consolidaram no Grêmio e no Inter e tiveram a oportunidade de fazer o caminho contrário, mas optaram em não fazer. Não me afeta em nada ver o Roger no Inter, até porque, para mim, ele não era um ídolo. E mais, o Roger foi um jogador importante de uma era vencedora do Grêmio, mas ele era um coadjuvante daquele time. Tenho o máximo respeito como treinador e jogador, mas para mim não era ídolo. Foi isso que disse o vice de futebol do Internacional, Antônio Brum. No mínimo demonstrando mágoa, demonstrando respeito em relação à decisão do Roger de passar a treinar o Internacional. Eu quero falar mais, abordar mais a respeito desse assunto, mas para deixar ainda melhor estampado, vamos colocar esse vídeo no GZH sobre quando o Antônio Brum ontem fez esse tipo de manifestação, Marcelo. Coloca na tela, por gentileza. A gente respeita, mas cada um com algumas prioridades. A gente vê grandes ídolos que se consolidaram tanto no Grêmio quanto no Internacional, que tiveram a oportunidade de fazer o caminho contrário e optaram por não fazer. Aí é uma decisão pessoal de cada um. E não me afeta em nada ver o Roger no Inter de maneira nenhuma, até porque para mim ele não era um ídolo, né? Então não sei se para ti ele era, né? Foi um jogador importante, de uma época vencedora do Grêmio, mas se tu é da geração anos 90, ele era um coadjuvante naquele time, né? Não, muita coisa, né? Sim, mas um coadjuvante num time, né? Se nem tu, por exemplo, o Cortez na Libertadores foi importante, né? Mas tinha o Luan, tinha o Arthur, tinha, né? E seria isso, assim, ter o máximo respeito também, um grande profissional como treinador, como jogador, mas para mim ele não era um ídolo. Perfeito. Foi a manifestação do vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Eu repito aqui, então, para deixar bem destacado. Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio, disse: a escolha foi dele, do Roger, de aceitar o convite do Inter. Ele é profissional e a gente respeita, mas cada um com suas prioridades. A gente vê grandes ídolos que se consolidaram no Grêmio e no Inter e tiveram a oportunidade de fazer o caminho contrário, mas optaram em não fazer. Não me afeta em nada ver o Roger no Inter, até porque, para mim, ele não era o ídolo. O Roger foi um jogador importante de uma era vencedora do Grêmio, mas ele era um coadjuvante naquele time. Tenho o máximo respeito como técnico e jogador, mas para mim não era ídolo.
Perfeito, Antônio Brum. No entanto, ele diz o seguinte: não me afeta em nada ver o Roger no Inter. Afeta sim. Nessa resposta, ele mostrou a mágoa, que não é só dele. A mágoa é de muitos torcedores do Grêmio, é bom que se diga. E não vou tirar o direito disso. E a mágoa, seguramente, entendo eu, também está muito dentro do Grêmio, e essa manifestação do Antônio Brum fala por aquilo que o Grêmio, internamente, nos seus bastidores, pensa. Aí o Antônio Brum diz, até porque, para mim, ele não era o ídolo, isso é, o Roger não era o ídolo. Perfeito. O ídolo é uma questão de escolha pessoal. Cada um tem o seu ídolo. E o Roger não precisa ser necessariamente um ídolo. O problema é que o Antônio Brum avança e aí ele diz que o Roger foi um jogador importante de uma era vencedora do Grêmio, mas ele era um coadjuvante naquele time. Tenho o máximo respeito como técnico e jogador, mas para mim não era ídolo. E ainda fez uma comparação com o lateral esquerdo Cortez. Para aí. Ele pode não ser ídolo. Ídolo, como eu falei, é uma questão pessoal. Cada um escolhe os seus ídolos. Agora, o Antônio Brum, que não tem, o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que não tem história nenhuma construída dentro do Grêmio, pelo menos deveria respeitar a história do Roger. Um dos jogadores mais importantes e vencedores na história do Grêmio, junto com Derlei, os dois os mais vencedores da história do Grêmio. Conquistaram todos os títulos praticamente possíveis. E ali estava o Roger. Para mim, que tenho mais conhecimento da história de futebol do que o Antônio Brum, e que acompanha o futebol há 60 anos, mais ou menos, o Roger está entre os dois maiores laterais esquerdos da história do Grêmio. Talvez o maior, inclusive pelos títulos conquistados, inclusive pela história construída dentro do Grêmio. Estou falando dele e estou falando do Everaldo, a estrela dourada na bandeira do Grêmio. E o Roger talvez seja o melhor lateral esquerdo, porque realmente jogou muito. E quando o Antônio Brum, vice de futebol, fala que o Roger é apenas um coadjuvante no Grêmio, e até estabelecendo uma comparação com o Cortez, ele está, o Antônio Brum, mostrando toda a sua mágoa, todo o seu despeito, toda a sua deselegância, inclusive ofensiva, para com o ex-lateral esquerdo, o Roger, que foi, para mim, um sinônimo de profissionalismo, porque eu acompanho o Roger desde 1994, há 30 anos, quando ele passou com 18 anos a ser titular da lateral esquerda no Grêmio, e foi dos maiores profissionais com entrega total para o Grêmio e para a história do clube que eu vi. E não vai ser, convenhamos, o Antônio Brum, que não tem história nenhuma construída do Grêmio, que vai simplesmente destruir esta biografia. Quanto à questão de que o Roger não é ídolo dele, problema nenhum. Ídolo é uma questão de preferência pessoal. E nisso aí eu vou, evidentemente, respeitar a manifestação do Antônio Brum, o vice de futebol. Mas a história do Roger dentro do Grêmio, independentemente de ele hoje ser, como profissional técnico do Internacional, não pode ser destruída por declarações como esta. Ok? Então, estamos com o Fala Benfica para Frigorífico Borussia, produtos de qualidade. E a gente vai partir agora para algumas mensagens aqui que são importantes neste momento e tenho impressão que a maior parte delas vai se referir a estas manifestações do vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que afora isso, afora qualquer coisa, mostrou uma desinteligência impressionante para mim. Porque quando ele fala, e isso sempre é usado no vestiário, sobre a questão do Roger, mostrando toda a sua mágoa e estabelecendo uma comparação com o Internacional, quando ele diz que a escolha é do Roger e vamos ganhar do Roger no sábado para mostrar que o Grêmio é o Grêmio e o Inter é o Inter. Quer dizer, separando bem o Grêmio, estaria para ele, em tese, pela declaração, lá em cima, e o Inter lá embaixo, cada um está do seu lado. Olha a desinteligência do Antônio Brum. Isso aqui vai ser usado no vestiário do Internacional. O próprio Roger ganha forças sobrenaturais quase para realmente colocar em campo o melhor time possível, com o melhor desempenho possível, para ganhar esse clássico Grenal. Nesse aspecto, foi, para não dizer outra palavra, desinteligente o vice de futebol do Grêmio, Antônio Brum. Bom, olha só, do lado do Internacional, é bom que se diga, seguem os mistérios.
tanto do lado do Grêmio como do lado do Internacional. E hoje o mistério vai seguir, até 1 hora antes de começar o Clássico. Mas o Internacional já sabe o seguinte, pode usar o Ricardo Matias, o centroavante, o garoto de 18 anos, no seu banco de reservas no Clássico. Por quê? Porque o Inter fez acordo com o STJD e libera Ricardo Matias para o Grenal. O Inter fez um acordo com a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e obteve a liberação do Ricardo Matias, 18 anos, de uma suspensão de 4 jogos imposta pelo tribunal. O Inter vai pagar uma multa de 45 mil, e com isso o garoto está apto a atuar no Grenal deste sábado, ficando no banco, é claro, a partir das 4 no Beira-Rio. Foi o acordo que o Internacional fez. Acho até, com isso, o que ele obteve foi a liberação e, de alguma forma, o efeito suspensivo. O julgamento de mérito, acho eu, ainda vai, evidentemente, acontecer. Agora, sempre é bom lembrar, o Ricardo Matias, ele não foi punido por um jogo do profissional, ele foi punido por um jogo do Sub-20 do Inter, no Campeonato Brasileiro, contra o Ceará. O jogo terminou em pancadaria, e o Ricardo Matias participou dessa pancadaria. E aí encerrou a participação do Inter na competição, e ele foi julgado. E se conclui o seguinte, se for punido, tem que cumprir na categoria onde ele está também inserido, por exemplo, na principal categoria, que é o do futebol profissional. E aí vieram os 4 jogos de suspensão, mas agora o Internacional garantiu a liberação do Ricardo Matias para o Clássico Grenal. E aí, pessoal, este é o Fala Benfica, essa parceria com a nossa audiência, sempre com manifestações muito razoáveis aqui, que a gente vai colocando, e seguramente essa questão envolvendo as declarações do Antônio Brum vão seguir sendo comentadas, proferidas nos vários programas a partir de agora. Como eu gostaria de fazer esse tipo de entrevista com o Antônio Brum, para, na verdade, fazer perguntas ainda mais fortes, como foram feitas. O Antônio Brum não pode impunemente dar esse tipo de declaração para o Roger, e ninguém simplesmente dizer nada para o Antônio Brum como repórter, rebatendo e com educação esta questão e mostrando a história do Roger. Não pode. Mas, infelizmente, o jornalismo também está muito nisso aí. Muito, muito, muito. E eu repito, o Antônio Brum foi, no mínimo, desinteligente. Ele jogou uma grande força externa, uma força inesperada para o time do Internacional, que de alguma forma foi falado pelo Antônio Brum, e para o técnico Roger. Isso vai ser muito trabalhado nos bastidores, porque o futebol, ele acontece desta forma. No Grêmio, certamente o Renato vai com aquele negócio assim, estão aí no vestiário, antes do jogo. Todos consideram o Internacional como favorito, vamos dar a resposta em campo. Ele vai usar esse ingrediente. Assim como o Internacional recebeu de mãos beijadas pela declaração do Antônio Brum, também o seu ingrediente para mobilizar ainda mais os seus jogadores. Valeu, pessoal! Frigorífico Borussia, produtos de qualidade Borussia, feitos pela nossa gente. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, obrigado.